Bom dia, gente. Esse é o primeiro vídeo sobre algoritmos de ordenação. Hoje nós vamos ver os algoritmos de ordenação que são ineficientes. Nós vamos ver o Bogle Sort, o Bubble Sort, o Insertion Sort, o Selection Sort e o Shell Sort. E é necessário que vocês tenham uma base, pode ser pequena, em análise de complexidade, porque é assim que nós vamos dizer porque um algoritmo é melhor que outro, mas não é tão importante assim. Então, vamos começar com o Bogle Sort. O Bogle Sort. Essa caneta é muito ruim. Vamos começar com o Bogle Sort. Como é que o Bogle Sort funciona? O Bogle Sort funciona do jeito mais ineficiente possível, basicamente. Nós vamos ter um array desordenado, 2, 3, 1, 4. E nós vamos tentar ordenar esse array. Como é que o Bogle Sort vai tentar ordenar o array? Ele vai simplesmente embaralhar o array. Ele vai mudar os elementos de posição randomicamente. Então 2, 1, 3, 4, o que é que o Bogle Sort vai fazer? Sei lá, 1, 4, 3, 2. Aí ele testa. Tá ordenado? Não tá ordenado. Ele faz novamente. Não sei. 3, 2, 4, 1. Tá ordenado? Não tá ordenado. Ele faz novamente. 1, 2, 4, 3. Tá ordenado? Ainda não. Ele vai fazendo isso. Ele vai embaralhando o array até ele chegar, se chegar, né, no array ordenado. E aí quando ele chegar no array ordenado, ele vai dizer, agora eu cheguei no array ordenado, retorna o array ordenado. E esse é o pior algoritmo possível, não é recomendável usar em nenhuma forma. E vamos analisar a complexidade dele no caso médio, que seria o caso médio. Vamos supor que nós temos um array com n elementos, não é? N elementos. E nós queremos ordenar esse array usando o Bogle Sort. Vamos supor que a cada iteração do Bogle Sort, ele me gera uma permutação aleatória desse array. Então, se o array é, por exemplo, 1, 3, 5, 4, ele vai me gerar uma permutação aleatória a cada iteração do Bogle Sort. Que ele vai me dar, não sei, 1, 5, 4, 3. E a cada iteração ele vai me gerando uma permutação aleatória. E dessas permutações aleatórias, apenas uma delas é a correta. Que seria, no caso, 1, 3, 4, 5. Né? Sendo que quantos passos, numa média, o Bogle Sort teria que fazer para sair disso daqui e chegar no array ordenado. Sabendo que um array com n elementos distintos vai ter n fatorial de permutações, e apenas uma dessas permutações é a correta, nós podemos dizer que o Bogle Sort vai ter que fazer aproximadamente alguma coisa na ordem de n fatorial iterações para conseguir chegar no resultado certo. Isso é no caso médio. Então vamos na nossa tabela. O Bogle Sort no caso médio vai tomar n fatorial. Mas qual seria no pior caso do Bogle Sort? Acho que o pior caso do Bogle Sort é meio óbvio. É quando ele nunca encontra uma resposta, não é? Vamos supor que ele fica fazendo essas permutações aqui, não é? Existe uma possibilidade que ele nunca chegue no resultado certo. Que ele fique dando shuffle aqui e nunca chegue no resultado certo. Então nós dizemos que no pior caso, o Bogle Sort é da ordem de infinito. Porque existe uma possibilidade dele nunca acabar. De infinito. E de memória extra, quanto será que o Bogle Sort vai precisar de memória extra? Como ele está fazendo tudo em place, está fazendo shuffle em place, ele não vai precisar de nenhuma memória extra. Então, é da ordem de 1. Deixa eu aumentar aqui. Da ordem de 1. E o Bogle Sort nem é um algoritmo que é levado a sério, para ser bastante sincero. Eu vou mostrar alguns vídeos que são algumas visualizações de como o Bogle Sort funciona,
para nós entendermos um pouquinho melhor. Which you really do by comparing, right? So are these two in the right order? Nope, so it's not. Nope. Então o que é que ele está fazendo aqui? Ele está fingindo que ele é o Bogosort, ele tem um array aqui, e aí ele checa, 8 e 6 estão na ordem certa? Não, 8 e 6 não estão na ordem certa. Então o que é que ele vai fazer se o array não está ordenado? Okay, so what you do is you take the cards. Yes, please. That's the best way to do it. That is pretty bogus. Rearrange them. E ele embaralha randomicamente esse array. E pode ver que como tá todo mundo rindo, esse é um algoritmo que nem é levado a sério, ele é basicamente um meme. Hey, now they're all upside That's down. what my brain does in conversations. Deal them back out. Are those two in the right order? No. Oh, yes, those are. Those two are. Those are. Those are. Those aren't. Those aren't. E ele fica fazendo isso até ele conseguir fazer uma permutação correta. Aqui tem outra visualização do Bogosort. A cada tentativa ele vai dar um shuffle no array e vai ver se está correto. Então é basicamente uma coisa bem randômica. Como nós podemos ver, não tem nenhuma inteligência nesse algoritmo. E eu também tenho a implementação dele aqui. O que é que eu fiz para implementar o Bogosort? Eu criei uma função runInt que vai me gerar um número aleatório de 0 até o máximo. E eu criei uma função shuffle que vai simplesmente pegar um array e vai embaralhar os elementos dele utilizando essa função. E o que é que o Bogosort faz? Ele vai perguntar se o array está sorted. Então, o array está ordenado? Se não tiver ordenado, dá um shuffle. Se tiver ordenado, ele sai. E aí eu botei um contadorzinho aqui para nós vermos a quantidade de tempo que o Bogosort, a quantidade de iterações que o Bogosort precisa fazer para dar a resposta certa. E nós vamos ver que isso é totalmente randômico. Então, eu tenho aqui 3 arrays, um com 7 elementos, um com 12 elementos e um com 21 elementos. Então vamos botar o Bogosort para ordenar o array 0, o array com 7 elementos. O Bogosort precisou de 520 iterações para ordenar um array de 7 elementos. Mas se nós executarmos de novo, dessa vez ele precisou de 913. Executarmos de novo, dessa vez ele precisou de 2.877. Executando de novo, 5.592. Agora, 756. Então é uma coisa totalmente randômica. É um algoritmo que não se deve ser levado a sério, basicamente. E com 7 elementos ele demora muito. Agora vamos ver com 21 elementos. O array 2, que é o array 2, tem 21 elementos. Ele muito provavelmente vai ficar rodando aí um tempinho. E eu vou deixar ele rodando enquanto nós explicamos o Bogosort. Ok. Vamos rezar que o Bogosort tenha acabado de ordenar nossa lista, não é? Então tá, agora nós vamos ver o Bubble Sort, que ainda é um algoritmo extremamente ineficiente, mas esse não é um meme, esse deve ser levado a sério. Como é que o Bubble Sort funciona? Nós vamos ter uma lista desordenada, 3, 4, 1, 2, 0, vamos supor assim, 5. E o que é que ele vai fazer? Ele vai olhar entre os elementos adjacentes e vai ver se eles estão na ordem certa. Se eles estiverem na ordem certa, ele não faz nada. Se eles estiverem na ordem errada, ele dá um swap neles. Então aqui o 3 e o 4 estão na ordem certa? Estão. Ele não faz nada. O 4 e o 1 estão na ordem certa? Não estão. Então ele dá um swap, ou seja, ele muda os elementos de ordem. 1, 4. E aí ele continua. Podemos ver que ele trocou 4 e 1 de ordem aqui. 4 e 0 estão na ordem certa? Não estão. Então ele
dá um swap. 4 e 5 estão na ordem certa? Estão na ordem certa. E aí ele vai continuar o algoritmo, não é? Temos aqui a nossa lista, 3, 1, 4, 0, 5. 3 e 1 estão na ordem certa? 3 e 1 não estão na ordem certa. 3 e 0 estão na ordem certa? 3 e 0 não estão na ordem certa. Ele vai continuar. 3 e 4 estão na ordem certa. Então, show. 1 e 0 estão na ordem certa? Não estão, então dá um swap. E pronto. Agora ele chegou no array ordenado. Agora nós vamos calcular a complexidade do bubble sort. A cada iteração do bubble sort, ele vai ter que dar uma passada completa na lista, não é? Então, no primeiro caso, ele vai ter que, por exemplo, se nós temos aqui o array 3, 1, 4, 5, 6, ele vai ter que comparar esse com esse, esse com esse, esse com esse e esse com esse. Então, ele vai ter que fazer n-1 iterações, pelo menos n-1 comparações. E aí depois, ele vai voltar para o início, vai comparar esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse novamente. Na verdade, ele não compara o último. Esse com esse. Então, ele vai fazer n-2 operações. Ele vai fazendo isso. Depois, n-3 operações, n-4, até uma operação. E nós vamos ter que somar tudo isso. Na primeira passada, ele executa n-1 operações, na segunda passada n-2, na terceira n-3, E qual seria a soma de todos os números de 1 até n-1? Existe uma fórmula para isso, que seria 1 mais n-1 vezes n-1 sobre 2. Que isso seria n ao quadrado menos n sobre 2. Então, o bubble sort, ele faria aproximadamente n ao quadrado menos n operações, que nós sabemos que isso é da ordem de n ao quadrado. Então, o bubble sort, ele é um algoritmo que, no caso médio, e no pior caso também, leva n ao quadrado de operações. Na verdade, só no caso médio nós vamos mostrar qual é o pior caso do bubble sort. Logo após nós mostrarmos a visualização e o código dele, para nós entendermos melhor ele e conseguimos ver qual seria o pior caso para ele. Então, o bubble sort aqui seria O de n ao quadrado. Show! Então agora nós vamos ver uma visualização do bubble sort, não é? Então ele vai dando uma passada no array, como eu mostrei, e ele vai checar que os 5 e 4 estão na ordem certa. Não estão, então ele vai ter que dar um swap. E uma coisa que também é necessária perceber no bubble sort é que a cada iteração ele leva o maior elemento para a última casa. Por que isso acontece? Porque o maior elemento ele sempre vai ser swap. Porque se o maior elemento estiver aqui, ele vai ser swap com esse, porque ele é maior que esse, depois vai ser swap com esse, que é maior que esse, depois vai ser swap com esse, que é maior que esse, e ele sempre vai chegar na última casa. Então, o bubble sort, ele sempre vai ter uma parte que está desordenada e uma parte que está ordenada. Então aqui ele conseguiu ordenar relativamente rápido. Eu vou sair do vídeo, mas deu para entender como é que ele funciona basicamente. E agora eu vou mostrar outro caso. Então, o que é que ele está fazendo aqui? Aqui ele vai estar passando, fazendo a comparação, e se eles estiverem na ordem incorreta, ele dá um swap. E como nós podemos ver, aqui tem um array que está basicamente ordenado. Então ele sempre consegue levar o maior elemento
para o canto certo. Então, aqui estamos vendo uma lista mais ordenada, então eu vou passar para nós não perdermos muito tempo. E ele consegue ordenar a lista apenas fazendo swaps. Eu vou disponibilizar o link para todos esses vídeos e também para a planilha na descrição, caso vocês queiram dar uma olhada. E qual seria o pior caso? Vamos olhar o código agora do Bubble Sort. Aqui é o código do Bubble Sort. Ele vai começar do início até o final do array. E depois, aqui já tem como é que eu posso dizer? Uma melhoria dele, que ele não vai até o final do array, porque como eu disse, ele consegue deixar o maior elemento sempre na última posição, então ele não precisa ir até o final do array, ele vai só até o array de size-i menos 1, porque como o último elemento vai estar na última posição, ele não precisa ir até o final para continuar a checagem. E o que é que ele faz basicamente? Se o array de j for maior que o array de j menos 1, isso quer dizer que eles estão fora de ordem, ele vai dar um swap, ele vai trocar de ordem. Então, vamos... o Bubble Sort acabou, por sinal. Não acabou o Bubble Sort, por sinal, ele ainda está executando para uma lista de 21 elementos. Então, eu vou... Me desculpa, Bubble Sort. Bubble Sort, você não acabou a tempo. E como nós vimos, eu acho que eu demorei uns 5 minutos explicando o Bubble Sort e o Bubble Sort não acabou de executar. Então, ok. Vamos executar o Bubble Sort agora. E por mais que ele seja um algoritmo da ordem de n ao quadrado, estou ordenando o array errado, me desculpe, estou ordenando o array 2, ok, pronto. Pronto, o array 2 com 21 elementos, que o Bubble Sort, nós explicamos tudo do Bubble Sort, mostramos 2 vídeos, fizemos um monte de coisa, e o Bubble Sort não acabou de ordenar, o Bubble Sort conseguiu fazer isso rapidamente. Mas lembrando que ele ainda não é um algoritmo eficiente, porque ele toma um tempo da ordem de n ao quadrado. Mas ele conseguiu ordenar aqui essa lista com 21 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, como nós podemos ver aqui. Então, ok, Bubble Sort, parabéns. E agora vamos pensar qual seria o pior caso do Bubble Sort. O pior caso do Bubble Sort seria que ele tivesse que fazer mais swaps, basicamente. Porque swap, por mais que seja alguma coisa da ordem de 1, ainda é uma chamada de função, ainda temos que fazer diversas coisas, então quanto mais swaps, obviamente, mais vai demorar. Então, o pior caso do Bubble Sort seria quando a lista estivesse ordenada ao contrário. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é, se nós tivermos uma lista assim, o que o Bubble Sort vai ter que fazer mais swaps, vai ter que fazer mais operações, porque ele vai ter que trocar o 5 com 4, vamos ter isso daqui, depois ele vai trocar o 5 com 3, depois 5 com 2, todas as vezes ele vai ter que dar um swap, e querendo ou não é uma coisa meio custosa, uma chamada de função, mas ele não deixa de ser da ordem de n ao quadrado mesmo assim. Da ordem de n ao quadrado. E o Bubble Sort, como nós mostramos, ele não precisa de memória extra, então é da ordem de 1 na memória. Ok, show! Agora nós vamos dar uma olhada no Selection Sort. Como é que o Selection Sort funciona? Selection... Só Selection. Como é que o Selection Sort funciona? Vamos ter aqui uma lista 3, 4, 5, 1, 2, 6, 0. Pronto. O que é que o Selection Sort faz? Ele vai passar na lista, ele vai procurar o menor elemento da lista, e quando ele achar o menor elemento da lista, ele vai simplesmente jogar para a posição correta. Então ele vai dar uma passada na lista. Até aqui, qual seria o menor elemento? Por enquanto, o menor elemento que eu vi até agora foi o 3. Depois, qual é o menor elemento até agora? Continua sendo 3. O menor elemento até agora continua sendo 3.
Qual é o menor elemento até agora? Ah, agora o menor elemento é 1, porque 1 é menor que 3. Qual é o menor elemento até agora? 2. Qual é o menor elemento até agora? 6. Qual é o menor elemento até agora? O 0. Pronto, então ele deu uma passada inteira no array e encontrou o menor elemento. Quando ele encontra o menor elemento, o que é que ele faz? Ele joga o menor elemento para a posição correta dele. Então ele vai dar um swap do 0 com o 3. 0, 4, 5, 2, 6, 0. E aqui nós vamos ter um array que está ordenado e um array que está desordenado. Aqui não é 0, me desculpe, gente. Aqui é 3, e que ele dá o swap. E aqui nós temos um array ordenado nessa parte, e nessa outra parte nós temos um array desordenado. O que é que ele vai fazer? Ele vai dar uma passada agora nesse array desordenado e vai procurar o menor elemento. Qual é o menor elemento aqui? O menor elemento é o 1. Então ele vai jogar o 1 para a posição correta dele. 0, 1, ele vai dar um swap do 1 com o 4. 63, e aqui nós temos um array ordenado e um array, uma parte desordenada. Ele vai fazer isso novamente. Qual é o menor elemento aqui? Ah, o menor elemento é o 2. 2, 1, 2, 4, 5, 6, 3. Ele vai fazendo isso. Deu para pegar a ideia, basicamente. Ele vai conseguir ordenar o array. Ok. Então, qual seria a complexidade desse algoritmo? Eu vou reescrever aqui um array 3, 4, 1, 2. Na primeira passada, ele vai ter que passar o array inteiro procurando o menor elemento. Então ele vai ter que perguntar: esse é o menor, a esse é o menor, a esse é o menor, a esse é o menor. Então ele vai ter que fazer N operações. Quando ele achar o menor elemento, ele vai jogar o menor elemento para cá. E ele vai fazer isso daqui. Aí novamente nós vamos ter a parte ordenada e a parte não ordenada. Então ele vai passar nessa parte aqui e vai fazer a procura do menor de novo. Quando ele achar, ele vai botar na posição. Ele vai fazendo isso. Então no primeiro caso ele tem que perguntar n vezes, depois n-1, n-2, E como nós já vimos no Bubble Sort, a soma desse daqui, eu não vou fazer novamente, é na ordem de n ao quadrado. Então o Selection Sort é um algoritmo que é da ordem de n ao quadrado. Ok, nós vamos ver agora algumas visualizações dele, não é? Do Selection Sort. Para o Insertion Sort e para o Shell Sort, eu não vou explicar no papel, eu acho melhor mostrar os vídeos e explicar com os vídeos, porque é mais simples de entender. Por enquanto o menor é o 64. O que é que ele vai fazer? Ele vai checar, vai procurar o menor no array. Ó, achei um menor que o 64, é o 25. Por enquanto o menor é o 25. Pronto, agora o menor que eu vi até agora é o 12. Deu pra ver basicamente como ele faz isso, não é? E vamos ver aquela outra visualização de sempre, não é? Então ele está procurando aqui, ele encontrou, o menor elemento está aqui embaixo. E aí ele salva esse menor elemento. E aí quando ele chega no final ele vai arrastar o menor elemento para o lugar desse daqui, ó. E pronto, ele conseguiu fazer isso.
Ok, então, como nós vimos, o selection sort é da ordem de n ao quadrado, ele também precisa de O de 1 de memória. E qual seria o pior caso do selection sort? Vamos mostrar o código aqui do selection sort. Ele acha o index de menor tamanho, ele salva aí. E se algum outro index tiver um tamanho menor que esse, nós salvamos aqui. E aí nós vamos dar uma passada no array procurando o menor elemento, e aí depois nós damos um swap com esse menor elemento para a posição correta dele. Aí depois nós fazemos isso novamente, sempre procurando o menor elemento do array desordenado e botando ele na posição certa. E qual seria o pior caso dele? O pior caso seria quando ele tivesse que entrar mais vezes nesse if aqui, porque basicamente ele teria que fazer um igual aqui, que não é uma operação tão custosa, não é tão custosa quanto uma chamada de função. Então o selection sort ainda é mais eficiente que o bubble sort, porque o bubble sort ele tem que ficar fazendo chamada de funções, ele tem que fazer muitas chamadas de funções de uma vez só, enquanto o selection sort ele faz apenas uma chamada de função, faz n chamadas de funções. O bubble sort ele pode fazer até n ao quadrado de chamadas de funções. E novamente o pior caso seria quando o array estivesse na ordem ao contrário. Ok. Agora nós vamos ver o insertion sort. Como é que funciona o insertion sort? O que é que o insertion sort vai fazer? Ele vai ter uma parte que está ordenada e uma parte que está desordenada. E o que é que ele vai tentar? Ele vai tentar encaixar esse elemento aqui no array ordenado. Então o que é que ele vai fazer? Tirou 5. Encaixou 5 na posição certa. Agora o array ordenado é maior. O que é que ele vai fazer novamente? Ele vai ver o 2. Onde é que o 2 se encaixaria nesse array? Ele se encaixaria aqui no final. Então nós temos que mover todos os elementos para frente e botar o 2 aqui. Então, como nós podemos ver, ele vai ter a parte ordenada, metade vai estar ordenada e vai ter uma parte que está desordenada. Ele vai pegando sempre o primeiro elemento dessa parte desordenada e tentando encaixar, fazendo uma busca linear para ver qual é o canto certo de botar ele aqui, basicamente. Ok, vamos ver aquele videozinho. Então, como nós podemos ver aqui, ele vai passando o elemento aqui, ó, até a posição correta dele. Aqui, ó, aqui ele vai dando swap até chegar na posição correta. Pronto, chegou na posição correta, ele volta e fica fazendo isso. Eu não vou perder muito tempo aqui, mas ele sempre pega o elemento que está aqui, procura a posição correta dele no array ordenado e tenta encaixar. E show, ordenado. Lembrando que eu vou disponibilizar o código também de todos os algoritmos na descrição do vídeo. E como é que o insertion sort funciona? Ele funciona exatamente daquele jeito que nós explicamos. Ele vai salvar o primeiro elemento, que é nessa variável place, e ele vai dando uma passada no array até ele encontrar a posição certa. Quando ele encontrar a posição certa, ele dá um break e encaixa o elemento nessa posição certa. Então, basicamente isso. Vamos rodar ele também para mostrar que ele funciona. O insertion sort. Não é? Vamos ordenar o array 2, que é o array com 21 elementos. E show, ordenou aqui. E agora nós vamos ver o
vamos analisar a complexidade do insertion sort, que eu esqueci de fazer isso, não é? Vamos analisar aqui. Do insertion sort, né? Aqui vai ser a parte desordenada e aqui vai ser a parte ordenada. Nós vamos tentar encaixar esse elemento em algum canto aqui. Então, a cada iteração, vamos ver no primeiro caso, que o array é só um aqui. Esse aqui é o array, a parte ordenada, e aqui é a parte desordenada. Nós vamos fazer isso no máximo uma vez. Depois, o tamanho vai crescer para 2, da parte ordenada, e a parte desordenada vai ter um tamanho n-2. E aí, para nós encaixarmos esse elemento, nós temos que fazer no máximo 2 operações. E se nós continuarmos fazendo isso, nós vamos ter que fazer 3 operações para encaixar o terceiro elemento, 4 para encaixar o 4, e para encaixar o enésimo elemento, nós vamos ter que fazer n operações. E como nós já vimos, a soma de tudo isso é n mais 1 sobre 2, que isso daqui é da ordem de n ao quadrado. E o pior caso dele, novamente, é quando o array está numa ordem, vamos mostrar aqui, eu acho mais fácil mostrar com o desenho, não é? Que o array está desordenado assim, porque cada elemento realmente vai ter que ir para o final, se nós tivermos assim. Quando nós dermos o swap aqui, esse daqui vai ter que ir até 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 aqui. Então, no pior dos casos, ele vai continuar sendo na ordem de n ao quadrado. Ordem de n ao quadrado, ordem de n ao quadrado. E ele também faz tudo em place, então a memória extra é básica. E como é que o shell sort funciona, que é o último algoritmo do dia? O shell sort, ele é uma generalização do insertion sort. O insertion sort, ele faz com elementos adjacentes, enquanto o shell sort, ele cria uma sequência e ele vai ordenando sequencialmente. Eu vou mostrar um vídeo aqui, eu vou explicar durante o vídeo como é que o shell sort funciona. Nós temos aqui um array com 12 elementos e o shell sort ele cria o que é chamado de gap, que gap seria uma sequência de elementos e ele vai ordenando os elementos de acordo com esse gap. Então, com 12, ele vai muito provavelmente escolher a sequência n sobre 2, que a cada iteração a sequência baixa pela metade. Então, a sequência vai iniciar com 6, n sobre 2, o gap vai ser 6, então ele vai ordenar os elementos que estão a 6 casas distintas. Aqui ó, o elemento está a 6 casas distintas, estão na posição certa, não estão, dá um swap. Ele continua, elementos estão a 6 posições distintas, estão na posição certa. Show. E aí quando ele acaba, todos os elementos que estão a uma distância de 6 estão ordenados. E aí agora ele vai baixar o tamanho do gap para 3. O gap agora é 3. E ele vai ordenando os elementos de 3 em 3. A uma distância de 3. Então 122 é maior que 2, então ele está na ordem incorreta, dá um swap. Ele é uma generalização do insertion sort, que consegue rodar mais rápido que o insertion sort, porque ele consegue ir reduzindo o gap. Então, no final nós vamos executar um gap de tamanho 1,
Ou seja, nós vamos executar o insertion sort, mas nós vamos executar um insertion sort que a lista já está mais bem ordenada. Então vai ser um insertion sort um pouquinho mais rápido. 3 sobre 2 é 1 e agora nós realmente estamos fazendo o insertion sort. Quando o array vai de tamanho 1 não tem diferença nenhuma. Quando o gap vai para tamanho 1 não tem diferença nenhuma para o insertion sort. Como nós podemos ver, o 34 vai chegar na posição certa no array ordenado. E é isso, eu vou dar uma passadinha aqui para ser mais rápido e nós ordenamos o array. E a complexidade dele é um pouquinho mais difícil de analisar, porque depende do tamanho do gap. Isso é uma área de estudo que eu vou mostrar aqui. Dependendo do tamanho do gap, a complexidade dele muda. Quando nós usamos o gap que vai sempre tirando por 2, que foi o gap que eu fiz no meu código, e o gap que nós vimos no vídeo, ele é da ordem de n ao quadrado. Mas se nós utilizarmos outro tipo de gap, seria esse daqui, ele consegue executar em n elevado a 3 meios. E com esse outro tipo de gap, n a 3 meios, aqui n de log ao quadrado n, e o artigo do Wikipedia fala muito bem sobre isso. Então, dependendo da sequência que você escolher para ser o seu gap, a complexidade vai mudar. Mas da forma que nós implementamos, que foi sempre dividindo o gap por 2, vai ser da ordem de n ao quadrado. Pior caso também de n ao quadrado. E de memória extra, O de 1, que ele faz tudo in place. Então, como é que funciona o algoritmo do shell sort? Ele vai começar com um gap aqui, que vai começar com size sobre 2, e a cada iteração ele vai baixando o gap, ele vai dividindo o gap por 2. E aí ele vai dar uma passada no array com a diferença de gap, e ele vai dando um swap nos elementos com a diferença de gap. Então aqui seria um elemento que está a uma diferença de gap desse outro elemento. Se eles estiverem na ordem correta, ele dá um swap neles. E é basicamente isso do shell sort. Nós vamos executar aqui ele para mostrar que ele funciona. Ele é um pouquinho mais rápido que o insertion sort, e dependendo da sequência ele consegue executar subquadrático. Ok, vamos ordenar o array 2. Eu vou dar um clear aqui. E ele ordenou o array 2 daquela forma. Vamos mostrar agora o videozinho. Gosto muito desses videozinhos. Então, como nós podemos ver aqui, é porque quando eu pauso não mostra mais. Mas ele está sempre a uma distância de gap aqui, ó. Tá vendo aqui? Tava daqui para cá. Ele vai ordenando o array com essa distância de gap, como nós mostramos. Ele vai ordenando o array com essa distância de gap, como nós mostramos, a cada iteração. E nós podemos ver que a cada passada do gap que ele dá, o array ele fica mais ordenado. E aí no final, quando o gap for 1, que ainda não é agora, mas nós vamos simplesmente passar um insertion sort com um array quase ordenado. Ele vai fazer isso muito mais rápido, porque nós vimos que o pior caso do insertion sort é quando o array está completamente desordenado. E agora nós estamos executando o insertion sort basicamente
porque a distância é 1, então não tem diferença nenhuma para o insertion sort. Como nós podemos ver, a maioria nem chega até o final. Como o array está parcialmente ordenado, ele consegue executar isso muito rapidamente. E show! Então, esse foi o vídeo. Nós vimos os algoritmos de ordenação não eficientes. Eu vou disponibilizar tanto essa planilha quanto o link para os vídeos na descrição. E obrigado por assistirem. Tchau!